dia, ao terceiro dia do MDS, Medical Device Summit. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a você que está aqui online, ao vivo conosco, e a você que vai nos assistir depois. Ó, o Fabiano inaugurou o chat aqui. Bom dia, Fabiano. Obrigada por já movimentar o chat aqui para gente. Gostaria de fazer pedir uma gentileza de vocês. Oi, Aline, tudo bem? Coloquem aqui o nome de vocês, a cidade que vocês estão, o estado, e é opcional, se quiserem, pode colocar a instituição que vocês representam também. Valeu, Fabiano. Júlio, tudo bom? Ó, o Júlio também estava ontem aí. Às vezes a gente consegue ver ó, a Grace de Tubarão, falei com a Grace aí recentemente. Ó, a Danila da Unimed Botucatu. Ó, você vê que cada dia tem pessoas de estados diferentes, instituições diferentes. Olha aqui, ó, Luiz da FESP, Lucas da Federação da Unimed Federação Centro-Brasileira. Olha aí, ó, a Laudiceia da Unimed Americana, a Laudiceia também anda por aqui, quase todos os módulos. Cláudia também, não perde uma minha amiga Cláudia do Hospital da Unimed de Joinville, olha aí, ó. Rafaela da Unimed Patos de Minas, nossa, gente, Patos de Minas foi campeão um dia desses aí em algum módulo. Mas várias pessoas do Patos de Minas. Ó, a Grace, obrigada por você estar aqui com a gente também. DMC, ó, distribuidor de Salvador. Pessoal, eu quero falar com alguém da DMC, chama ali, ó. Ó, o Júlio apareceu lá, ó, abriu a câmera. Tudo bom, Júlio? Ó, a Michele Funés, de Curitiba, Hospital de Curitiba. Obrigada, Michele. Ó, a Jennifer da Horizon, do Rio de Janeiro. Renata Dergan, da Pasa, lá, Pasa Vale, né, o plano de saúde da Vale. É do Rio, né, Renata? A Maria Carolina de Rio Verde, Goiás, também estava aqui ontem. Rio Verde, Goiás estava por aqui ontem. Não sei se era você. Olha lá. Rodrigo também Paza, Rio de Janeiro. Aline da Rede Dor, do Rio de Janeiro. Conceição. A Ceiça de Fortaleza. Lembrei, Ceiça. Abram a câmera, gente, para a gente ir vendo vocês. Cleaver, Cacido Maranhão, legal. Suelen, Thalita, ó, a Thalita Limeira, São Paulo, já estive na sua cidade. Cláudia, ó, Cláudia Fernandes, auditora de OPME, Bela Vista, São Paulo. Michele também, ó, do FUNES, o hospital, se eu não me engano, é São Vicente, você me corrige, Michele, de Curitiba, antigo, né, que a gente chamava de São Vicente. Patrícia Rezende Cazu, o FMG de Belo Horizonte. Sheila, Salvador, Bahia. Eu acho que é você, Sheila, que a gente chama de Sheu, não é? Avisa aí. Bom dia, Andréia Ungaro, Peon, né, auditora de OPME Unimed Nacional. A Suelen, Unimed Curitiba. Fala, Suelen. Graziele, Unimed Patos de Minas. Ó, Unimed Patos de Minas está começando a despontar aqui de novo. Ó, Cleaver, Cacido Maranhão. Vamos ver, colocar aqui. Não quero deixar ninguém aqui, ó, de fora. Eu sei que dá 10 e 8 ali, o Tiago. Débora, para. Ó, a Kelly da Unimed Intrafederativa Regional Sul de Minas, eu acho que você estava aqui ontem, Kelly. Pamela Perini, OPME Operadora Med Sênior, lá de Vitória, Espírito Santo. Gente, usem o chat do MDS para networking. Sabe quando você vai num congresso presencial? Você espera o intervalo para lá. Antigamente você trocava cartão, né? Eu fazia um milheiro de cartão e ficava, né, entregando cartão. Hoje não. Você mostra o QR Code do celular, me manda um oi no WhatsApp, que daí você já grava o celular da pessoa. Aqui no MDS, os 5 dias do MDS você vai falar com as pessoas. Não quer abrir ali no chat para todos? Chama a pessoa no privado. Tem um, tem uma caixinha ali em cima que você pode chamar só a pessoa, em cima do nome da pessoa, você chama ela só no privado, ninguém vê. Me passa teu WhatsApp, me passa teu telefone, teu e-mail, né? Eu precisava falar com alguém de um fabricante. Ó, a Milena Bravo, aqui, ó, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, ó. Nossa, já passou aqui, ó. A Sueli, parei na Sueli, e a Grazi de Pato de Minas. Ó, a Antônia Oliveira, a Antônia estava aqui ontem, hein?
Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, legal. Barbalha, Ceará. Pasa é Rio, isso aí, muito bem. Juliana, a Juliana Praxedes, outra figurinha do APME no Brasil todo, de Campo Grande, da Unimed Campo Grande. Ju, beijo. Kátia Sueli, de Goiânia. Patrícia da Casa Careschi, Floripa. Muito bem, obrigada, gente. Olha mais. Vamos ver aqui. Opa, deu uma. Eu vou ter que subir aqui. A galera tá todo mundo se identificando aqui, ó. Quem mais? A Patrícia da Casa Careschi. Depois vem aqui, ó. A Cristiane, enfermeira auditora DRG da Unimed Fortaleza. Legal. Pensa numa pessoa que manja de DRG, a nossa moderadora de hoje, a Neide Cavalcante. Mas ela vai falar sobre isso. Luiz Felipe, enfermeiro auditor da Unimed Natal, legal. Sabrina Amaral, Santa Isabel da Rede Dor. Nós temos muita representação da Rede Dor aqui, gente. Milena Bravo, coordenadora de cursos assistenciais, Unimed Meio Oeste. Kelly, da Unimed Intrafederativa Regional Sul de Minas, ó, já temos 2 ou 3 pessoas do Sul de Minas. A Pâmela já tinha passado, a Débora, minha xará aqui também, ó, já vi, falei com você, enfermeira auditora da Casa Embrapa, Distrito Federal. Aí aqui o Leonardo, é da equipe do CTDMI do estado de Rondônia e Acre, que, se eu não me engano, é um grupo de DMI, de dispositivos médicos implantados, que eles negociam em conjunto. Me corrija aí, Leonardo, se é isso aí mesmo. Eu acho que é. Marisa, enfermeira RT da Óptica, importadora, lá de São Paulo. Depois você me explica o que é SSC, Marisa, tá? Sheila, sim, sou eu mesma, a Shei da Bahia. Legal, Sheu. Quantos anos? A Sheu também é outra figurinha da auditoria que é conhecida no Brasil inteiro. Aqui, ó, vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Aqui, vamos lá. Aí, aqui, ó. Hugo Henrique, enfermeiro auditor do Hospital Santa Isabel Redidor. Laís Silva, Unimed Patos de Minas. Unimed Patos de Minas. Agora não, eu quero me manter em primeiro lugar aqui no ranking do MDS. Olha lá, Tairine. E aí me falaram ontem, viu, Patos de Minas? Não é justo, Débora, você falar, eu estou aqui com 20 pessoas na sala de uma operadora de um hospital vendo o MDS. E aí você fala só individualmente lá. Falei, abre o celular no MDS, conecta ali e fica os 30 ali falando. Tá. Olha lá, Laís, a Tairine, auditora de BH, Unimed Vilhena, a Flávia, aluna da turma, da turma 6 da pós-graduação de auditoria especializada em OPME e DMI, a minha aluna, Flávia, isso aí, beijo, Flávia. Simone, Unimed CNU, Brenda, enfermeira auditora, regulação do núcleo de OPME da Benner Tecnologia, olha que legal. Nós temos até foi falha minha, e eu quero abrir mais esse leque das empresas de tecnologia. Então, nós temos aqui representação de operadoras, de hospitais, da indústria, pesquisa, desenvolvimento, mas das empresas de tecnologia que desenvolvem soluções para que nós possamos trabalhar melhor. Então, a Brenda aqui da Benner, obrigada, Brenda. Eliane Zanella, outra figurinha conhecida da Audits, tá? Auditoria em Saúde. Ó, o Tiago já me deu aqui um sinal, tá? Thalita, da Redditor, né? Quem mais aqui? Responsável técnica, Paula aqui, ó. Responsável técnica da GNC Medical do Espírito Santo. Lana, Unimed Rio Verde. Ó, a Isaene, de Uberlândia. Administradora clínica de endoscopia. Muito bem. Ana Paula Dias, Unimed Patos de Minas. A Dani, vou finalizar com a Dani, do hospital, Daniele Luz, do Hospital Alvorada de Moema. Trabalhei aí, Dani, tá? Achei muito legal, fiquei feliz de ver assim, a representatividade de vocês aqui também. Muito bem, minha gente. Desculpa,
Nós temos aí 8 minutos que o Tiago me passa para eu poder fazer essa, esse network aqui com vocês. Mas desde já eu peço para vocês, utilizem o chat do MDS. Chamem as pessoas no privado, pega ali a barra de rolagem, vai para cima. Deixa eu ver quem apareceu por aqui. E durante o módulo 3 que nós vamos começar agora, continuem se apresentando ali. Ó, eu sou a fulana, sou o fulano, sou de tal cidade, sou de tal plano de saúde, de tal hospital, sou da Benner, sou da Macon, sou, sabe? Continuem se apresentando ali, tá? O pessoal coloca, muitas vezes, ontem começaram a colocar link do LinkedIn, tá bom? Então, fiquem bem à vontade para isso. E aí você fica, né? Entra na telinha do MDS aqui e também faz aí o seu networking. Muito bem, muito obrigada, gente. Vou fechar o chat aqui, tá? Dando sequência, então, à nossa cerimônia, né? Nosso módulo 3, eu declaro aberto, então, o módulo 3 do MDS e vou passar para vocês algumas dicas para que todos nós possamos ter um bom congresso. Todos estão de é, microfone fechado. Essa aí não tem jeito. Vai ficar o microfone aberto para o moderador, para os palestrantes, para que ninguém assim abra o microfone sem querer e acabe atrapalhando assim, né? Comprometendo a qualidade do MDS. Então você liga a câmera, ó, o Júlio está aqui já aparecendo para mim, tá? Liga a câmera. Não estamos presencialmente, mas é uma forma da gente interagir, ter assim, a linguagem corporal é uma forma também de como nos comunicamos, tá? As nossas redes sociais, tá? mdsbr.opme e débora.opme. Ah, deixa eu tirar uma foto aqui com a Betinha, de São Paulo. Quando ela estiver falando, eu vou tirar uma foto com a Betinha. Posta lá na sua rede, marca o MDS, marca a Betinha, marca a Débora.opme, que a gente reposta. Vamos fazer barulho do APME. Olha, a Camila da ABE do Rio de Janeiro, a Neide do Rio Grande da ABE Minas Gerais. Então, marquem, façam print de tela, colocam uma musiquinha, sem musiquinha, sei lá. Estou gostando muito das publicações, das postagens de vocês, tá bom? E aí, inclusive, para quem ainda não teve oportunidade de ver, ontem eu falei. A pessoa me pediu, Débora, você tem o telefone de fulano? Eu assim, né? Eu falei, nossa, eu falei, mandei assim, mandei um beijinho, um emoji, porque tava com pressa. Eu falei, você tá sabendo do MDS? Não. Peguei, mandei o link. Nossa, que legal, vou entrar. Então tem muita gente ainda que não tá sabendo. Então é uma forma de vocês nos ajudarem a divulgar. Último recadinho de dicas para o nosso congresso, certificado. Eu estou aqui em 30 pessoas assistindo no hospital. Paramos um auditório aqui para assistir o MDS. Já me tiraram, mandaram foto. Foi bem legal. Cada um de vocês tem que entrar no site e fazer sua inscrição. Que daí, o e-mail que você cadastrar ali, você vai receber um link e aí vai sair um certificado para você de 16 horas de conteúdo técnico relacionado aí ao MDS, tá bom? E também, Débora, eu perdi a palestra da Anvisa, perdi a palestra ontem da Kátia, perdi a palestra da Luciane Mandia. Tá lá, agora no próximo slide, nós temos aí um tutorial de como você pode acessar as palestras que já ocorreram nos primeiros 2 dias do MDS. Vamos ouvir. Bem-vindo ao Medical Devices Summit 2026. Todas as palestras ficam gravadas e acessar é muito simples. Passo 1. Entre no site oficial mdsbr.com. Passo 2. Role a página até encontrar a seção Streaming MDS. Passo 3. Clique no botão Área de Membros. Pronto. Todas as gravações disponíveis para você, para assistir quando e onde quiser. Mas não esqueça, participar ao vivo faz toda a diferença. É durante as transmissões que você pode enviar suas dúvidas e ter a experiência completa do congresso. O Medical Devices Summit foi feito para você. Débora, o seu som. Opa, desculpa. Então, é,
você viu assim, a palestra de segunda-feira já está lá para vocês verem. As de ontem, nós temos até 24 horas, a gente já coloca ali disponível para vocês. E aí me perguntaram, gente, quanto tempo vocês vão deixar a palestra ali? Enquanto o MDS existir. Ah, 2027 vai ter outro MDS? Vai. E aí vai ter uma caixinha do MDS 1. Então, tudo que aconteceu no MDS 1 vai estar ali. Então, assim, não se preocupem, vai ficar ali disponível para vocês, tá bom? Ao final, nossa querida Bea Brasil disponibilizou alguns livros. E aí perguntou: Nossa, Débora, esse sorteio esquisito, como é que é? Então, o Tiago libera um link para você, do módulo 3 se cadastrar. E aí, ao final do módulo 3 ele corta o link. E aí, ele faz um sorteio eletrônico. E faz um print de tela do sorteio eletrônico. E a gente posta no site. Então, nós já tivemos, os ganhadores já viram no Instagram e nos chamaram no direct. Aí nós pegamos os dados da pessoa e a ABE Brasil vai mandar entregar na sua casa, né? Para o contemplado do livro, vai receber na sua casa esse presente da ABE Brasil. E também nós temos mais presentes, né? Como a nossa moderadora, presidente da ABE Brasil, fundadora da GAP Saúde, ela publicou esse livro lindo, Saúde com Propósito e Valor, Como Transformar o Cuidado em Decisões Sustentáveis e Humanizadas. Ela também, no módulo dela, ela está disponibilizando um livro para sorteio. Então, ele vai entrar no mesmo formato, tá? Ao final, sorteia os dois da BE, eles vão divulgar, e sorteia o Saúde com Propósito e Valor, vai divulgar, e a gente passa para a Neide, ela vai mandar também na casa da pessoa que foi contemplada, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos assistir o vídeo institucional do MDS. Para você que está chegando. Eu não consegui assistir os outros dias, então vale a pena você assistir esse vídeo que é de arrepiar, é de bater mais forte o coração. Vamos lá, Tiago. Todos os dias, decisões críticas são tomadas sobre dispositivos médicos. Todos os dias, a distância entre o que se sabe e o que se precisa saber cresce em silêncio. E se em 5 dias você pudesse acessar o que os profissionais mais preparados do país já dominam? Mais de 25 especialistas de todo o Brasil, reguladores, auditores, gestores, cirurgiões, reunidos em 9 módulos ao longo de 5 dias. Medical Device Summit 2026 começa agora. Sejam todos bem-vindos ao módulo 3 do Medical Device Summit. Uma novidade, DS Hub, apresentando para vocês. Fui muito questionada ao longo desses meus 30 anos, sempre vou nas empresas, nas operadoras, nos hospitais, já treinei muita gente, muitos de vocês estão aqui, alunos meus, de cursos de curta duração. Então, agora estamos lançando uma oportunidade da pessoa estar comigo toda quarta-feira ao vivo, por 6 meses, que é o DS Hub. Além disso, nós teremos cursos específicos, vamos fatiar o corpo inteirinho e nós vamos aprender o APME-DMI da cabeça aos pés, tá bom? De uma forma prática, divertida. O DS Hub são 8 módulos, com 22 aulas nós já temos o calendário, tá bom? Nós vamos disponibilizar daí o link, provavelmente entre hoje e amanhã, com maiores explicações do que compõe cada módulo, tá bom? Muito obrigada. Então, essa é a novidade do MDS. Passando um pouquinho para vocês da agenda do dia,
teremos o módulo de manhã e de tarde. Agora de manhã, o módulo 3, temos aqui a Camila Siqueira, ela vai falar sobre segurança do paciente. Depois a Neide vai apresentá-la, mas também é uma figurinha já conhecida no Brasil todo, presidente da ABEA do Rio de Janeiro. A Betinha, desculpa, Betinha, é a Betinha. A Elizabeth Medeiros vai falar de rastreabilidade, também outra figurinha conhecida do APME. Vocês viram que a gente está tentando integrar os profissionais que mais lidam com a PME do Brasil, para trazer para vocês conteúdo de qualidade. Gente, obrigada. Até agora, os nossos palestrantes não cobraram R$ 1 do MDS, estão aqui compartilhando seus conhecimentos, então aproveitem de verdade, tá bom? E nós temos a nossa moderadora, que é a Neide, e eu já vou apresentá-la, tá? Mas não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores, tá bom? Os nossos apoiadores. Eles disponibilizam as suas redes sociais para ajudar a divulgar o MDS, eles disponibilizam tempo para colocarem palestrantes aqui, tá bom? E de forma generosa, tá? O que que eu posso agradecer? A generosidade de cada um deles. A BEA Brasil, a BEA Minas Gerais, a BEA RJ do Rio de Janeiro, a BEA do Piauí, a BEA Distrito Federal, a BEA São Paulo, a Braide, Adequar Soluções em Saúde, a M Consultoria em Saúde, a Device Health, Audicare Master, Biotronic, COFEM, da Saúde, EJ Apoio à Gestão em Saúde, Fredson Ferraz, Faculdade IDE, GAPS, Auditoria, Grupo Laços, LRMG, Mark Dick Ortopedia, MS Auditoria em Serviços de Saúde, Mundo APME, Murici Consultoria, Sper e Stratner. O nosso muito obrigado a cada um de vocês, porque vocês fizeram o MDS acontecer, uma promoção da DS Treinamentos, mas quem fez o DS acontecer foi cada um de vocês, cada apoiador e cada participante que está aqui. Muito obrigada mais uma vez. Agora nós vamos conhecer aqui a nossa querida Neide, para quem já não conhece, tá bom? A Neide, gente, eu quero apresentar a Neide para vocês. Vamos colocar a Neide em destaque, Tiago? O rostinho dela aqui já? Olha lá. Isso, Neide. Tá aqui a nossa querida Neide. Vocês vão ver o sotaque dela, é uma delícia, ela é mineira. Vocês viram que nós trouxemos vários. Ontem estavam os catarinas, gaúchos falando aqui, vários. Vocês vão ver a hora que a Camila falar, é Rio de Janeiro, é carioca, carioquês. E a Neide, vocês vão ver o sotaque dela aqui de Minas Gerais, que legal. E é uma enfermeira, assim, de relevância no Brasil, no mundo. Ela é enfermeira e presidente da ABEA Minas Gerais. Ela é especialista em auditoria em saúde e gestão do cuidado e é mestranda em evidência científica para a saúde, uma pesquisadora. E você não colocou aqui, mocinha, mas você foi a primeira enfermeira que eu conheci, de muitos anos, que mais entende, assim, desculpe, mas é a que eu conheço que mais entende de DRG, uma metodologia de valor e saúde no Brasil. Professora, consultora e palestrante, atua como auditora assistencial, com auditoria assistencial estratégica e modelos de saúde baseados em valor. Então, ela colocou aqui, mas ela fala de tudo, mas o DRG, Neide, assim, você, para mim, eu olho para você, eu lembro de DRG, que você trouxe isso de forma prática no Brasil. E ela é autora do livro Saúde com Propósito e Valor e criadora do método Cuidar. Depois você explica, porque esse eu não vou saber. Neide, na telinha do MDS, o palco é seu, modera, pilota o módulo 3, por favor, um beijo. Gente, que honra, Débora. Muito, muito orgulhosa do seu trabalho. Sou sua fã número 1, de verdade. Não é rasgação de seda. O tanto que a gente é grato por ter você nos representando sempre, né? E por anos. Eu falo que eu com você antes de a ABEA existir, né? Lá nos bastidores do Hotel Glória, né? Que era um local bem menor. Então, assim, um orgulho enorme de você e um orgulho de estar aqui com esses profissionais incríveis, né?
não só os que estão hoje, mas os que já passaram e os que estão por vir. Então, assim, sucesso total. Débora, parabéns e obrigada por nos dar esse presente com esse Ó, evento. mais uma vez, protocolo quebrado. Ó, abraço para você, para Abraço. a Betinha e para todos os que estão aqui nos assistindo. Então, para todos, né, que estão nos assistindo, Débora, sejam todos bem-vindos, né? Todos os profissionais que nos acompanham nesse momento de forma online e também os que vão vir, né, Débora? Eu estou pegando um pouquinho da sua palavra, porque é importante, esse evento vai ficar gravado. Então, quando falamos de OPME e DMI, não estamos falando apenas de dispositivos, né? É algo muito maior. Estamos falando de decisões clínicas, estamos falando de impacto financeiro, estamos falando principalmente de risco direto ao paciente. Então, isso que as pessoas, né, e nós que estamos aqui, né, Débora, queremos trazer, sempre tem alguém usando esse OPME e DMI, então, onde que a gente vai? Então, é nesses três pilares, né, que se encontra, e muitas vezes, a tensão entre a regulação, o compliance e a segurança assistencial, que é o foco do nosso evento hoje. Então, pensar bem profissionais que estão aí com a gente, né? Eu estou saindo um pouco do protocolo, né, Débora? Você me desculpa. Mas, assim, protocolos assistenciais por si só, eu, como defensora de uma prática assistencial segura, não garante comportamento, não garante restabilidade e não garante cuidado seguro. Então, a gente tem que repensar nesse processo. O que garante esses movimentos que a gente está né, fazendo aqui hoje, e outros que estão aí por vir, que já se foram, é a consciência dos profissionais e olhar entre o que está sendo definido e o que está sendo executado e o que realmente o paciente precisa. Ele precisa? Então, a gente está adequado. Então, o convite desse módulo é sair da formalidade e entrar na verdadeira essência. Então, acho que é isso que traz essa reflexão para mim e o tanto que eu fiquei feliz, Débora, de estar participando do evento e nesse módulo com essas pessoas incríveis, né? Então, vou trazer aqui, né, a primeira palestrante, que é a Camila Siqueira, né, ela vai falar aí sobre a segurança do paciente com PME e DMI. Camila Siqueira é uma amiga, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer nessa jornada. Ela é presidente da ABEA Rio de Janeiro, é enfermeira especialista em auditoria, OPME e DMI, especialista em docência em saúde, cardiologia especialista em docência em saúde, em cardiologia pela UFRJ, terapia intensiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, MBA em gestão de serviços de saúde pela Universidade Federal Fluminense, possui certificação no curso de Valor Baseado em Saúde pelo Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, o IBRAVES, possui publicações em revistas científicas internacionais e capítulos de livros, autora também de um livro, né, um livro muito importante aí para todos nós, do livro Custo, Efetividade em Medical Device, Reflexões e Sustentabilidade, atualmente consultora em saúde de processos e estratégias de device. Camila, é todo seu esse espaço. Seja bem-vinda. Obrigada, Neide. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, na verdade, boa tarde, bom dia a todos. Já estou me antecipando, mas eu quero dar um bom dia a todos. É um privilégio estar aqui e abrir esse evento virtual com o tema de segurança em uso de OPME. A minha proposta hoje é de trazer para a gente revisitar o manual de boas práticas, que é o nosso alicerce técnico, entender como ele se conecta com o ecossistema e com a regulação. Tá? A segurança em OPME, ela deixou de ser um checklist de papel, né, e ela passa a se tornar estratégia no monitoramento em tempo real. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Débora, muito obrigada por abrir esse espaço. Eu me encontro muito feliz em estar aqui, de verdade.
Quando vocês puderem ver, Camila, então vocês vamos me aproveitar. sinalizem, por favor. Enquanto você está colocando aí, eu queria todo mundo te mandando parabéns. A Camila fez aniversário Ah, ontem, gente, tá? obrigada, pessoal. Conseguem ver a minha tela? Ainda não. Conseguem ver? Ainda não. E agora? Sim, Conseguem ver? a apresentação não. A gente vê a tua tela do teu computador. Só um instante, Camelupe pessoal. colocou aqui, ó, parabéns, minha presidente. Camelupe, gente, ela é a representante da auditoria de enfermagem dentro do COFEM. Tem uma cadeira lá dentro, a Camelupe, ela nos representa lá, tá? Não, beleza, a apresentação saiu, gente. A Camila já está providenciando ali, tá bom? Enquanto isso, eu já vou aproveitar aqui, ó, Ana Carolina Dantas, enfermeira auditora do intercâmbio da Unimed Rio Verde. Então, nós temos aqui algumas pessoas já que eu li da Unimed Rio Verde, tá? A Vanessa, coordenadora do SPA Saúde. Depois fala, Vanessa, qual que é o estado, qual que é a cidade do SPA Saúde. Conseguem Pessoal, visualizar, pessoal? Consegue, Débora? vamos ver. Tiago pode dar. O Tiago a princípio ainda não. Tiago vai te ajudar ali no back-office, mas eu vou falando com o nosso pessoal aqui, porque vocês viram, né? Eu fui injusta ali, deu 8 minutos. O pessoal, Débora, me apresenta. Falei, calma, que eu só tenho 8 minutos. Então vamos aproveitar aí, tá? Esse momento, enquanto a Camila só organiza direitinho ali, gente, isso acontece, tá? Evento ao vivo, evento online, tá? A Vanessa disse, ó, o SPA Saúde é de São Paulo. Obrigada, Vanessa. Ó, a Sheila da Unimed Fesp, a Aline Portela, cuida de OPME e Medicamentos, o Rafael Landi, da Tech Import, está aqui. Pessoal colocando o LinkedIn, ó, que legal. Tá? A Dani, da Unimed Maringá. Eu vou pedir uma gentileza para que você. Agora apareceu, Camila. Só colocar Agora em tela foi. cheia. Mas eu queria só, antes de você comentar, aproveitar para pedir uma gentileza para que você se apresente, assim, ó, coloca o nome, a cidade, o estado, a instituição que você representa. Ah, Débora, eu sou de empresa. Coloca ali também, coloca contato, e-mail, mas a gente pede que você se apresente uma vez. Porque, deixa eu procurar aqui no chat do módulo 3 quem que está aqui. Se eu precisar, eu vou falar com a pessoa. Aí, se tiver muita apresentação repetida, a pessoa desiste de procurar. Então, se apresenta uma vez, o chat do MDS está aqui para você aparecer na telinha do MDS aqui. Então, aproveitem mesmo, tá bom? Camila, com você, a Camila agora na telinha do MDS. Vamos lá. Só colocar em tela cheia, Camila. Vamos lá. Conseguem visualizar em tela cheia agora? Ainda não? E- Olha lá. Igor Bernardes, enfermeiro auditor da Unimed Florianópolis. Ó, muito bem. Pessoal dando os parabéns para Camila, olha aí. Camilinha fez barulho ontem também, muitos amigos, Brasil Pois inteiro é. aqui, parabenizando a Camila. Ó, o pessoal tá falando que agora vê. Qualquer coisa, Tiago, a gente segue assim, tá bom? Não tem problema. O importante é você dar teu recado, minha amiga, tá bom? Olha aqui, ó, Pessoal, peço desculpa a vocês. Rayane aqui da OPME, OnMed Gama. Olha aí que legal. Tatiane do HC de Botucatu. A Verena, de novo aqui na telinha do MDS, ela estava ontem, está aqui da Biotronic. Karen Jobim. Cá, você fique à vontade. Se você quiser apresentar assim, você dando o teu recado para nós é o mais importante, tá bom? Pessoal, peço perdão a vocês, eles estão conseguindo ver, né? Eu não estou conseguindo compartilhar aqui em tela, abrir mais aqui a tela, mas eu vou começar aqui para a gente não se delongar e não atrasar.
tá? Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Débora, você nos representa. Você é uma pessoa muito especial, acho que contribuiu um pouquinho para a formação de cada um que está aqui, ou se não está, você é uma figura importante, tá? Então, eu venho aqui, já fui apresentada, como vocês viram, minha tela está congelada. Eita, minha tela Camila, congelada. Não Camila, faz me mal, Pode manda. Tiago. falar. O Tiago Eu vai vou te ajudar. tirar, Isso, vou ele vai. tirar. Só me responde para me enviar aqui que eu já compartilho para você. Tá O certo. Tiago vai Posso derrubar a fazer uma Camila. proposta? Vocês já Desculpa, viram Débora. isso? Vocês já viram isso? Que desse, o Tiago vai derrubar a Camila, mas ela não vai cair. A gente brinca, vai derrubar ali a apresentação. Tenta mais uma vez, cá, se der. Senão a gente passa a palavra para a Betinha, Passa qualquer para a coisa. Beth, Tá isso. bom? Tenta só mais uma vez, aí qualquer coisa a gente faz isso. A gente se ajusta, gente. Vamos lá. Silene, auditora de Barbalha, no Ceará. Ó, enquanto vocês estão aí, eu vou mexendo com a turma do chat, ó. Cláudia Pinheiro Caurne, do RN. Unifesp, ó, a equipe tá juntos, né, aqui, ó, a equipe de OPME é juntos com você. Provavelmente a FESP tá parada lá em alguma sala. Ó, para vocês também, nós teremos aí a Tati Sudani, que coordena tudo lá na FESP, a gente vai ter a honra, a oportunidade também, assim como ouvir a Camila, a Neide, vamos ter a oportunidade de ouvir cada profissional desses aqui, tá? A Aline, ela cuida de OPME e medicamentos, Unimed Guaxupé. Depois você fala qual que é o estado, não me lembro agora. A Silene do Hospital São Vicente, o Wallace Leonardo, gerente de relações comerciais do IBEG, ali do Paraná, gente. É, eles fabricam catéteres totalmente implantáveis, entre outros dispositivos para oncologia. E eles fazem isso dentro ali, ao lado do Hospital Erasto Gettner, que é uma referência nacional e mundial no tratamento do câncer. Você nem sabe, Wallace, que eu ia falar isso, mas nem estava combinado. Mas, assim, conheço muito, tem muitos amigos que já foram tratados e curados lá dentro, tá? Rafael, Oi, obrigado. Débora, deixa eu te pedir uma coisa, se não for muito Agora deu incômodo, posso certo, agora deu passar? certo. Não, deu certo? Deu Eu, certo. eu ia falar para a gente passar para Elizabeth. Não deu Ah, certo. não, não é. Essa aí Não deu. Pois o é. módulo, Deixa eu é o mandar. módulo. Tá bom. Isso, eu vou mandar para o Tiago Tá. o A conteúdo, tá bom? apresentação e depois ele Isso, transmite para você. Passo a tá palavra, certo. então, para a Neide, a nossa moderadora, que vai fazer as honras, então, com a Betinha. Ah, Betinha, não tem jeito. A Elizabeth Medeiros, de São Paulo. A Não Betinha. consegui escapar. Neide, vamos lá. Elizabeth, que prazer, né, ter você aqui conosco. Elizabeth, rastreabilidade em OPME e DMI, uma proposta extremamente importante dentro dos nossos processos, né, principalmente aí no dia a dia, até do tempo real, né, que o Alexandre falou ontem muito bem nesse processo, e é o que a gente acredita. Elizabeth é especialista em auditoria em saúde, com mais de 25 anos de atuação na saúde suplementar. Há 15 anos conecta a prática assistencial à gestão estratégica de OPME, com foco em governança, eficiência e sustentabilidade. Experiência consolidada em auditoria e regulação em operadoras de grande porte, atua na integração de tecnologia à saúde, com foco na curadoria e validação de agentes de inteligência artificial para qualificar decisões e fortalecer a segurança dos processos. Elizabeth, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, em especial, agradecer a Débora por trazer esse evento gratuito e tão relevante e já de grande sucesso para os profissionais de OPME. Então, é uma honra muito grande participar e ver tantos profissionais buscando evolução. E eu queria começar com uma pergunta, né? Hoje, vocês que estão aqui, se identificassem um problema em um lote de OPME, vocês saberiam exatamente em qual paciente aquele material foi implantado? Vocês conseguiriam responder isso em horas ou em semanas?
porque é exatamente aqui que começa a diferença entre o controle e o risco. E hoje, chegando aqui no terceiro dia de congresso, a gente já teve acesso a conteúdos extremamente ricos. E o que o mais interessante nesse processo todo é que esses conteúdos, eles não se repetem, eles se complementam. Então, é isso que eu vou conseguir trazer aqui para vocês, ou pelo menos tentar conseguir aqui trazer para vocês, que é exatamente essa conexão entre tudo que foi falado até agora e tudo que ainda tem por vir, com tantos profissionais aqui que estão não só participando aqui como palestrante, é uma honra novamente estar aqui com todos eles, mas também vocês que estão aqui buscando conhecimento. Eu vou compartilhar aqui, tomara que eu consiga. Vocês estão vendo a minha tela já? Ainda não? Tá Acho que agora carregando. Tá foi. carregando. Agora foi? Tá carregando. Vamos lá mais um pouquinho. A internet hoje não está querendo nos ajudar. Agora sim, Betinha. Agora foi. Então vamos lá. Não vou me apresentar, mas aqui meu contato, né? A Neide já me apresentou muito bem. Eu tenho aí alguns longos anos de estrada. Muitos de vocês que estão aqui já me conhecem, mas quem não me conhece, fiquem à vontade para entrar em contato. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar conhecimento e aprendo todos os dias com todos vocês. Eu acho que a gente nunca consegue saber tudo, esse mundo é muito desafiador. Então, a gente aprende todos os dias um pouquinho, e é muito importante que a gente tenha essa integração com todos os profissionais que estão envolvidos aí nesse mundo tão desafiador, essa integração que vem acontecendo, né, não só com operadoras, hospitais, fabricantes, distribuidores. Então, esse é um movimento muito importante que tem sido feito nos últimos anos, e a gente vê o quanto isso evolui aí e consegue trazer informações que a gente aplica aí no nosso dia a dia. Então, para começar, né, sobre um tema que a Débora me desafiou, que é rastreabilidade de OPME, hoje nós temos mais dados, mais tecnologia e mais regulação do que nunca. Mas, na prática, ainda temos uma dificuldade de responder uma pergunta simples. Conseguimos rastrear com segurança o que está sendo utilizado no paciente? Então, qual que é o conceito de rastreabilidade? Então, a rastreabilidade, ela é a capacidade de identificar, registrar e acompanhar a trajetória de um produto, desde a fabricação até o uso final no paciente. Então, ele começa no fabricante, passa pelo número de lote de série, que é o que garante a identificação única daquele produto, ele segue pelo registro Anvisa, passa pelo distribuidor até chegar no hospital, no paciente e, por fim, na cobrança. Então, aqui, o auditor, ele não valida só apenas um código em uma nota. Ele valida uma história inteira. Porque se essa história tem alguma falha, a decisão final também fica comprometida. Então, ele precisa saber exatamente qual material foi usado, em quem foi usado, quando foi usado, por quem e de onde ele veio. E aqui começa um dos pilares da rastreabilidade que eu trouxe para vocês. Por quê? Por que isso importa? Porque a rastreabilidade em OPME, ela hoje não é mais opcional, ela é uma exigência. Então, a legislação brasileira, ela já determina que os materiais implantáveis, principalmente os de alto risco, eles precisam ter etiquetas de rastreabilidade. E essas etiquetas, elas não são só apenas um adesivo, elas são a identidade do material. É ali que a gente encontra as informações essenciais, então, como nome do produto, fabricante, código, lote, validade e o registro na Anvisa. Então, é muito importante que o auditor entenda que precisa ter todos esses dados. E essa etiqueta, ela precisa
constar também as três etiquetas, ela é uma disponibilidade regulatória da RDC 556. Então, ela preconiza que tem que ter, no mínimo, três etiquetas. Uma obrigatória no prontuário clínico, outra no documento a ser entregue para o paciente e uma na documentação fiscal. Mas em 2022, nós tivemos a resolução do CFM, que ela ampliou essa necessidade para 5 etiquetas, incluindo também o controle para o fornecedor e o controle para o cirurgião. Então, essas normas, elas se complementam. Então, é muito importante que o auditor entenda que não necessariamente é somente 3 etiquetas, né? Que realmente a gente precisa ter ali as 5 etiquetas para a gente conseguir ter todos os dados necessários. E principalmente o paciente, que muitas vezes nem sabe que essa etiqueta existe e que ele tem o direito a ter essa etiqueta. E aqui para vocês entenderem um pouquinho de como funciona, quais os dados que estão nessa etiqueta. Então, a gente hoje tem o sistema IUD, que é a identificação única do dispositivo. E o que é o IUD, né? O IUD ele foi implementado pela IN 81 de 2021 e também regido pela 900 de 2021, e ele é composto de 2 elementos. Mas simplificando, para que vocês entendam, o que basicamente é esse IUD? É o RG do OPME. Então, sempre que vocês pensarem nessa identificação do dispositivo, pense que ele é o RG, porque ali ele contém todas as informações. Então, a gente divide em 2 classificações. O DI, que é o identificador do dispositivo, então ele identifica o fabricante, o modelo, e ele é estático para o produto. Ele não muda, ele é sempre o mesmo. E a gente tem o PI, que é informação de produção. É o número de lote, o número de série, a data de fabricação e validade. E esse sim, ele é dinâmico, então ele altera a cada unidade. E você tendo essas informações, você consegue ter de forma única e segura para cada dispositivo a sua identificação. Mas vamos voltar um pouquinho aqui na linha do tempo, para vocês entenderem ali como que se formou a rastreabilidade. Então, até 2000, nós não tínhamos padrão nacional nenhum de rastreabilidade. Então, não tinha nem o UDI. Era tudo muito fragmentado, nada obrigatório, então era tudo manual. Em 2001, teve a RDC 185, onde a gente começou a ter o registro obrigatório daquele material. Em 2011, veio a etiqueta obrigatória, então eu precisava ter ali um código e uma etiqueta relacionada àquele material. Evoluímos mais um pouquinho, né? Vocês viram aí um tempo, né? Tivemos ali um tempo onde nem mal se falava de rastreabilidade. Em 2018 até 2020, nós tivemos aí sim a obrigatoriedade do UD, né? Que é a identificação ali do dispositivo. Mas a obrigatoriedade, nesse momento, era somente para estentes e prótese de quadril e joelho. Caminhamos mais um pouquinho mais rápido ali, e tivemos em 2021 para 2022 o novo sistema, que aí sim a obrigatoriedade para todos os materiais terem essas etiquetas com essas identificação. E hoje nós chegamos numa nova era, né? E isso assim, quem está na OPME há muito tempo vê o quanto isso evoluiu e o quanto isso é importante para nós, auditores, e quanto vai ser importante isso mais lá na frente. Por quê? Porque a gente está agora na era SUID. Quem assistiu a primeira palestra, né, a palestra de abertura, viu como que foi feito o trabalho para chegar nesse sistema, né? Como que isso aconteceu? Então, não foi algo fácil, né? Realmente é um desafio e ainda vai ser um desafio a gente conseguir implementar isso da forma como está sendo construído. E como que funciona, né, o banco de dados
do UD. Então, ele é um sistema de identificação, ele já está em operação, então ele entrou em operação dia 2 de março, e aqui os fabricantes e importadores, eles já podem transmitir esses dados voluntariamente. Então, ou seja, ainda não é obrigatório, ele é voluntário. E ele vai ter uma transmissão obrigatória de dados aí durante um período. Então, foi dado aqui, né? Vocês podem ver que aqui a gente tem um tempo até que considerável para cada classificação de material, para que o fabricante possa fazer essa transmissão, e aí sim a gente ter isso dentro, padronizado dentro do banco de dados nacional. E o que preconiza, né, de fato, o que obriga especificamente para cada player envolvido nesse processo todo? Então, a gente tem aqui a parte do fabricante importador, então ele tem que transmitir o DI, tá, ao sistema antes de colocar o produto no mercado. Ele tem que manter o DIPI no sistema de qualidade interno, ele não é transmitido, então esse aqui é um ponto de atenção. Registrar a descontinuidade ou cancelamento em até 30 dias. Período de carência de 60 dias, então, se tiver algum dado, alguma informação que foi transmitida de forma equivocada, é importante que seja corrigido isso dentro do prazo de 60 dias, né? E pode acontecer que realmente, se isso, né, não for seguido, tenha a infração sanitária aqui de descumprimento da lei. E o hospital? Né? Qual a função do hospital? Qual a obrigatoriedade do hospital? E aqui a gente entra num desafio, né? Quem trabalha aí no hospital sabe o quanto é desafiador você conseguir, de fato, acompanhar o material e toda a sua trajetória. E o hospital, ele vai precisar ter sistemas de tecnologia que realmente consiga ler essa nova etiqueta com todos esses dados, que consiga ler o sistema, tá? Então, ele precisa ter esse registro logo no início. Então, ele já precisa identificar esse material quando ele entrar no hospital. Então, não é algo que eu vou identificar só lá no final, eu tenho que já identificar antes mesmo do recebimento no centro cirúrgico. O hospital, ele tem que registrar o PI, que é o lote, a série e a validade. Então, aqui vocês podem perceber que o fabricante importador, ele tem a obrigação de registrar o DI. E o hospital, ele tem a obrigação de registrar o PI no prontuário eletrônico. Ele vai armazenar todos os dados do DI implantáveis de classe, né, dentro do prazo, e aqui a gente vai seguindo todo aquele cronograma de prazo, validar os dados dentro do sistema SUID e ter a integração, porque essa integração é o mais importante para a gente poder conseguir ter o resultado que a gente espera lá no final. E nós, auditores, nós, fonte pagadora, né? Qual que é a nossa responsabilidade aqui em tudo isso? Então, a gente precisa consultar esse sistema, que hoje é voluntário, mas que ele vai ser obrigatório no futuro. A gente precisa verificar se o produto está ativo ou descontinuado, então isso vai ser praticamente em tempo real. A gente precisa cruzar o DI e PI, então aqui que vocês precisam realmente ter essa atenção. E aqui, quando a gente faz esse cruzamento, a gente vai ter aqui a oportunidade de já identificar duplicidades, que hoje é algo que muitas vezes a gente não consegue de imediato. Então, aqui a gente já vai conseguir ter essa informação. E a gente vai conseguir, sim, fazer uma glosa se eu não tiver todos esses dados disponível ali para mim no momento. Então, eu vou conseguir identificar isso em tempo mais real. E o ganho de tudo isso vem para o paciente, porque hoje o paciente, muitas vezes, ele tem ali um material implantável que ele não tem conhecimento nenhum daquele material. E muitas vezes, quando ele precisa da informação daquele material e ele vai até o hospital não consegue fazer uma localização rápida daquela etiqueta, daquelas informações, é tudo muito fragmentado. Então, aqui o paciente também, nós somos pacientes, né? Em algum momento a gente sempre precisa, ou um parente, então é importante que o paciente tenha isso em mãos, né? Que ele tenha realmente ali os dados todos daquela prótese que foi implantada. E por que isso é importante? Porque ele
pode ter a localização desse paciente, né? Então, em tempo real ali, em questão, como eu falei para vocês, em minutos e não mais semana. Então, caso tenha necessidade de fazer uma reop ou fazer um recal daquele material, a gente vai ter isso em questão de horas, porque você vai lá, você, né, consegue ler ali todas as informações que vem na etiqueta, você vai conseguir entrar no banco de dados e trazer essa informação mais rapidamente. Então, com isso, você vai ter uma continuidade ali do seu tratamento com qualquer médico, não precisa necessariamente ser aquele médico que fez a cirurgia, que iniciou, porque às vezes você não vai ter esse médico ali disponível. Então, é importante que você tenha essas informações. Então, olha o ganho que estamos tendo agora, né, com o banco do SUID. E qual que é a diferença fundamental, né? O que tínhamos antes e o que estamos tendo agora? Então, antes, tudo muito manual, e a gente ainda tem isso muito manual dentro de instituições, hospitais, então vamos ter que correr aí para poder trazer isso mais digital e estruturado. Nós não temos muita padronização, então pouco se fala dessa questão de rastreabilidade, então agora não, agora a gente vai ter uma padronização nacional, onde a gente vai ter todas as informações. O sistema era muito fragmentado, então agora a gente tem um sistema mais integrado, né? O auditor, ele trabalhava muito ali no reativo, né? Agora não, agora ele vai trabalhar proativamente, consultando ali um sistema e tendo as informações ali em tempo real. O auditor era muito investigativo, então ele tinha que investigar, ele tinha que identificar, ele tinha que buscar informação. Agora ele vai validar as informações dentro de um sistema, né? E com isso, claro, a gente vai aí ter uma diminuição do risco, né? Que a gente hoje tem muito risco, a gente passa a ter uma redução menor desse risco nesse processo. E o que ainda não muda? Então, até aqui eu falei muito para vocês de DI, né? O DI, então, assim, PI. Então, tem coisas que não mudam ainda nesse processo. Então, hoje, o SUID, ele recebe apenas o DI, tá? Então, o DI é aquele que identifica o modelo do produto. Então, esse dado é a base do conhecimento geral daquele material. E o PI, que é o lote, série, validade específica, ele não vai para esse sistema nacional. Ele é responsabilidade ali do hospital. Então, o hospital, ele precisa ter esse registro no prontuário, dentro de um sistema eletrônico, que ele possa consultar. Então, aqui a gente ainda tem um caminho a percorrer dentro das instituições, para que a gente consiga também ter uma uniformidade dessas informações e consiga transmitir isso também da mesma forma que vai ser transmitido o DI. E a rastreabilidade, ela é exatamente essa integração. Então, aqui está o ponto-chave. Para mim conseguir ter uma rastreabilidade completa daquele produto, eu preciso, de fato, ter essa integração efetiva entre o sistema do hospital e o prontuário eletrônico e também consultar o Sistema Nacional aí de Implantes. E qual que é o papel do auditor, né? O que o auditor tem que olhar para tudo isso? Porque são tantos detalhes que a gente precisa ali estar olhando, estar verificando, estar buscando a informação. Então, o auditor, ele não é simplesmente ali olhar a etiqueta, ele não está ali só para conferir o material, ele olhar a etiqueta. Não, gente. Ele precisa olhar toda essa trajetória, ele precisa conhecer de fato toda essa etapa. Então, ele precisa entender desde a fabricação, todo esse processo, como que ele ocorre na fabricação, na distribuição, né, como que foi feita a distribuição desse material, no armazenamento, porque isso também é importante, entender se aquele material foi bem armazenado, esterilizado. Então, é importante que o auditor conheça também, principalmente o auditor in loco, se aquele material realmente foi um material que teve qualidade, né, em todo o processo. Autorização, então, pensando aqui em fonte pagadora, o auditor, ele precisa, sim, confirmar se aquele material, ele teve a autorização ou não,
daquela utilização, a utilização no paciente, então se a utilização ali no paciente está correto, não está correto, né? Está na quantidade certa, não está na quantidade certa. Então, isso aqui também é muito importante que o auditor verifique. O registro no prontuário, isso assim, precisa ter, gente, porque esse é um documento de suma importância. Então, tem que ter o registro no prontuário. O auditor precisa verificar, precisa cobrar mesmo esse registro no prontuário, com todas as informações, para evitar que realmente tenha algo depois ali naquele pagamento, porque todos nós somos corresponsáveis pelo que auditamos ali, pelo que pagamos também. Então, não é só o hospital. Então, é muito importante que o auditor também verifique isso. E o final, que é o faturamento, que é onde você vai conectar todos esse cenário e tentar realmente chegar ali para ver se faz sentido o que está sendo descrito no prontuário, o que está sendo compatível com a documentação que você está analisando e se você identificou ali alguma coisa que possa estar sendo questionada. E quais são os pilares, né, da auditoria? E como eu organizo tudo isso agora, né? Eu tenho tanta informação, mas como que eu vou organizar? Como eu vou seguir? Como eu vou tentar entender e trazer essa informação, né? Então, aqui eu selecionei 4 pilares importantes para que o auditor fixe mais ou menos ali o que ele precisa percorrer para chegar em todos esses detalhes, para tentar entender todos esses detalhes. Então, aqui a gente tem primeiro a rastreabilidade física, né? E o que é isso? Entender o lote, número de série, etiqueta do fabricante, o registro Anvisa, tá tudo certinho, né? Depois ele vai entender a rastreabilidade documental. E o que é essa rastreabilidade documental, né? Aqui é a pergunta: o que o registro faz sentido? O prontuário ele está descrevendo corretamente esse registro? A descrição cirúrgica ela está compatível? O material que está ali utilizado, ele de fato está documentado? Então, isso é importante, porque todas essas informações, elas precisam estar interligadas. E aqui começa o nível mais estratégico, que aqui é rastreabilidade clínica, né? Então, aqui é onde o auditor, ele deixa de conferir e ele começa, de fato, a analisar. A pergunta é: a indicação tem evidência? O material escolhido, ele de fato é o mais adequado? A quantidade utilizada, ela está fazendo sentido? Então, essas são perguntas que o auditor ele precisa fazer antes mesmo de analisar. Porque a auditoria ela não é um automático, ela precisa realmente ser estratégica. E hoje, cada vez mais, porque a gente tem muita tecnologia. Então, o auditor, para ter o diferencial, ele precisa realmente se fazer algumas perguntas, tentar entender o cenário como um todo e não somente validar. E a rastreabilidade financeira, que é onde tudo se converge. Então, a cobrança corresponde ao que foi utilizado? Ok. Existe alguma duplicidade? Isso vai ser fácil de identificar daqui para frente. Tem item sendo cobrado de forma inadequada? Então, isso também é importante, tentar entender ali se tem algum material que está sendo cobrado ali, que não está fazendo sentido naquele contexto, que foi cobrado por uma similaridade, que não foi usado e está sendo cobrado. Então, isso é muito importante que vocês consigam enxergar e consigam trazer essas informações. Então, aqui, vocês podem perceber, a auditoria, ela não é uma etapa única, né? Ela é uma construção. Então, ela começa aqui no físico, ela passa para o documental, ela se sustenta no clínico e se materializa no financeiro. Então, são esses pilares que, na minha opinião, eles precisam estar muito bem alinhados, porque aí sim, a decisão do auditor, ele deixa de ser aquela questionável, né? Aquele auditor que só questiona. Então, ele, de fato, ele passa a ser consistente. É uma auditoria forte, que não depende de um único dado, né? Ela depende, sim, da consistência entre todos esses dados. E qual que é o impacto, né? Quando
o porquê da rastreabilidade, né? Por que que é importante a gente ter todas essas informações? Porque se não houver rastreabilidade, eu não tenho como agir em um recall de produto, né? Então, assim, eu vou demorar muito para tentar localizar aquele produto. Não tem segurança em eventos adversos. Então, se eu tenho ali no meu paciente um evento adverso, eu não consigo investigar com segurança o que que aconteceu, né? Se foi por conta de um material, se foi por conta de uma interferência ali, né, no ato cirúrgico, algum material eu não consigo ter exatamente a noção do que aconteceu, porque eu não tenho dados para chegar nessa informação. Então, aqui eu não vou ter transparência nenhuma nessa jornada do paciente. Então, realmente ali se quebra, né? Não existe mais nenhuma rastreabilidade. Quando eu consigo integrar todos esses dados, consigo ter sistema, consigo ter padronização, consigo ter uma equipe ali realmente trazendo o teor de tudo aquilo que está acontecendo, né? E eu tendo um panorama de todo o cenário daquele paciente, daquele meu hospital, de como é feito, eu tenho indicadores, eu consigo acompanhar, eu de fato consigo ter decisões mais seguras, né? Eu consigo ter redução de desperdício, porque hoje a gente ainda vê muito desperdício, principalmente dentro de almoxerifado ali do hospital, né, do CME, que a gente acaba perdendo às vezes muito a validade daquele produto, principalmente quando eu tenho produtos consignados, então tem que ter realmente um controle maior ali daquele cenário, porque senão eu vou acabar tendo um desperdício. Eu consigo ter uma previsibilidade de custo, então, quando eu tenho ali indicadores que eu consigo acompanhar aquele desfecho final, aquela compra, aquele material utilizado, eu consigo ter redução de desperdício, eu consigo ter previsibilidade, eu consigo ter fortalecimento da governança, e eu também consigo, com isso, ter a sustentabilidade não só do sistema de saúde, mas também da minha instituição, porque eu consigo ter isso ali padronizado e identificado mais rapidamente. Então, vocês percebem que aqui a auditoria, ela deixa de ser um processo apenas de controle, né? Ela passa, de fato, a ser qualidade assistencial. Então, eu preciso ter qualidade assistencial para poder eu conseguir trazer o de que, de fato, a rastreabilidade nos permite ali de informações necessárias para conseguir ter qualidade de atendimento final, sustentabilidade e principalmente segurança ali para o paciente. E o auditor, na prática, ele precisa seguir tudo isso, né? Então, ele precisa, de fato, olhar a descrição cirúrgica, se realmente está correta. Então, aqui trazendo um resumo aqui para vocês, né? Então, o auditor precisa entender o que foi feito. Então, não é só ler a descrição cirúrgica. Eu preciso entender a descrição cirúrgica, eu preciso entender o que foi feito, né? Eu preciso interpretar aquela cirurgia. Eu preciso ter o conhecimento técnico dos OPMS. Então, assim, não é saber que é um material, é para que ele serve, quando que ele foi indicado, porque sem isso não existe análise. Então, eu preciso de fato entender, eu preciso ler a instrução de uso. Então, muitas vezes tem auditor ainda que não lê a instrução de uso, que vai muito no automático, vai pela descrição do material, porque tem um volume muito grande ali, é uma produtividade. E não, o registro Anvisa, a instrução de uso, ela é muito importante, porque ela traz informações que vai te trazer embasamentos e evidências científicas para você fazer uma análise correta. As diretrizes clínicas, né? Então, temos várias diretrizes, não só clínicas, como diretrizes da ANS, que nos traz ali o embasamento técnico e consistente para que a gente consiga ter uma análise. As regras de faturamento, então, às vezes o auditor fala, eu tenho aqui o meu conhecimento técnico, estou auditor na conta, mas não sabe qual a regra de faturamento daquela instituição, não entende, não conversa, as áreas são fragmentadas, então é muito importante que tenha essa comunicação, que tenha essa integração dentro da instituição, para você conseguir realmente entregar uma análise de qualidade. Conhecer sistemas de rastreabilidade,
Então, assim, hoje a gente vai ter aí implantação de vários sistemas, né? Então, a gente já tem muitos sistemas disponíveis dentro de instituição para ler QR Code, infravermelho. Então, a gente tem muitos sistemas, mas esses sistemas também precisam ser integrados, precisam ser conhecidos pelo auditor, para que realmente vocês saibam se faz sentido ou não aquela implantação. Então, é importante que vocês consigam entender. E a interpretação clínica no final, né? Que eu já falei aqui para vocês, que o auditor ele precisa fazer a interpretação de todo esse cenário. Então, não adianta ele olhar só a etiqueta, ele precisa conhecer todo o processo. E aqui, né, resumindo, aqui é um resumão para vocês guardarem aí depois para vocês, né? Por que rastrear o PME? Por que é importante rastrear o PME? Né? Então, a gente tem alguns cenários aqui, que foi o que eu já trouxe aqui para vocês, que é a segurança, acho que isso é o principal, né? É o recall imediato, é verificar o defeito de fabricação em questão de horas, então, a segurança é o principal. Depois vem o financeiro, que permite comparar o produto solicitado, o efetivado, o implantado. Então, a gente passa pelo regulatório ali também, que é os hospitais e operadoras, que sem rastreabilidade efetiva ficam sujeitos à atuação. Então, tomem cuidado, né, para que vocês não sejam atuados. Vamos nos preparar, temos um tempo aí para ter tudo isso muito bem documentado. Então, instituições comecem a se preparar, comecem a implantar sistemas que possam fazer essa leitura para que vocês estejam preparados quando de fato for obrigatório, né? A gestão, então, não podemos falar em OPMS sem falar em gestão. A gestão é um ponto crucial de tudo isso. Então, não adianta eu ter todas essas informações e não conseguir ter isso em tempo real, né? Então, realmente, a gente precisa fazer uma gestão, precisa ter indicadores que tragam essas informações para o gestor, precisa qualificar a equipe, né? A equipe precisa entender como tudo isso funciona, porque não adianta também eu implantar o sistema e não capacitar a equipe, então é importante que a equipe seja capacitada, e com isso a gente traz qualidade, porque a qualidade é de suma importância para o processo. E eu preciso desses dados também, caso, como eu disse, tenha algum evento adverso, tem algo que eu preciso notificar um incidente à Anvisa, eu preciso ter todos os dados dessas etiquetas, eu preciso ter todos os dados daquele paciente. Então, é muito importante isso para a qualidade. E o principal de tudo, a transparência em todo o processo. Eu preciso ser transparente. Eu preciso ser transparente não somente com a minha instituição, ali com os meus colaboradores, com a equipe médica, mas com a fonte pagadora, então, com o fabricante, com o distribuidor. Então, essa transparência, ela precisa ser aplicada, né? Ela não pode ser deixada de lado. Então, é muito importante que a gente tenha essa visibilidade cada vez maior. E, para finalizar, né, resumindo tudo isso, a rastreabilidade, ela é o que sustenta decisões seguras, né? Ela protege o paciente, ela garante a transparência em toda a jornada assistencial. E quando ela falha, perdemos o controle. Quando ela funciona, o auditor deixa de ser reativo e passa a conectar informações, gerar segurança e entregar valor real para o sistema de saúde. Porque rastrear é mais do que seguir o material, é sustentar o cuidado. Muito obrigada. Parabéns, Elizabeth. Aqui a gente tem assim várias palminhas, várias palavras, né? Estou encantada com a tua explanação, que explanação fantástica, que visão de gestão de melhoria contínua importante. Então, assim, muitas palmas. E que palestra! Honrados Obrigada. com a sua participação. Muito obrigada, pessoal. A honra foi minha aqui de conseguir compartilhar aí um pouquinho com vocês. Eu sei que é um processo complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E vai ficar gravado, mas de qualquer forma, pense sempre no RG, né? O RG do material. Então, acho que com essa palavrinha vocês vão conseguir aí
captar as informações e trazer isso para o dia a dia de vocês. Que ótimo. A Elizabeth vai ficar com a gente até o final. Elizabeth tem cheio de perguntas aqui que nós vamos ter que meio que organizar como a gente vai trazer. Camila, Acho que agora vai, hein, pessoal. Camila, seja bem-vinda, então. Vamos passar a sua mensagem, que vai enriquecer muito, com toda certeza. Obrigada, pessoal. Desculpa pelo primeiro momento, mas agora o Tiago me deu uma força, a apresentação está com ele e a gente consegue seguir. Como eu havia dito, é um prazer estar aqui. Eu trago um pouco sobre a segurança do uso do OPME e a gente inicia lá no slide falando do pilar da seleção. Já fui apresentada pelas meninas. O pilar da seleção, a segurança como começa na decisão técnica. Então, qual é o pilar da segurança do uso em OPME? As câmaras técnicas, tá? A importância de ter a equipe multi, conforme o manual de 2016. Os requisitos de desempenho, como a RDC 848 de 2024, que eleva o padrão de segurança desde o projeto do dispositivo. A equivalência técnica, né, que é onde a gente usa os dados para garantir que o dispositivo escolhido é o mais seguro e o desfecho é o adequado. Tá? A segurança, gente, ela começa muito antes da sala de cirurgia, como todos nós sabemos, né? Ela começa lá na seleção, o manual já nos ensina isso, quando ele diz sobre a força das câmaras técnicas, né, que é uma oportunidade bacana de ter equipe multidisciplinar discutindo sobre o uso do material. Hoje isso se potencializa junto à RDC 848 de 2004, que define os requisitos essenciais de desempenho. Quando usamos os dados para falar de equivalência técnica, esse tema ontem foi trazido pela Vanessa de Oliveira, no módulo 1, a gente acaba criando uma primeira barreira contra o evento adverso. A segurança é escolher o dispositivo certo baseado em evidências e não em preferências. Pode passar, Tiago, por favor. A barreira logística, integridade e processamento como segurança, como garantia da segurança assistencial. A RDC 665 de 2022, ela fala sobre as boas práticas de armazenamento e transporte, né? Como o material ele deve chegar íntegro ali ao hospital. A gente fala também, a RDC também fala sobre o ciclo do CME, que a segurança ela depende do tempo do processamento ali da esterilização dos devices, né? O manual exige uma antecedência para garantir o material estéril. A conferência qualitativa, as barreiras contra erros de lateralidade e especificações técnicas. E aí, o que, que acontece? Não existe cirurgia segura sem uma logística de excelência. O manual ele destaca que a segurança depende do tempo de processamento nas centrais de materiais de esterilização, da integridade do material, e quando a gente conecta isso à RDC 665, nós entendemos que o elo entre o fabricante e o hospital ele precisa ser blindado. O material consignado ele deve chegar com antecedência inegociável para a conferência. É de suma importância a conferência do device antes do ato cirúrgico, tá? Se falharmos nesse recebimento ou nessa armazenagem, a gente acaba falhando com o paciente e a gente aumenta o risco de infecção e falhas funcionais do implante. Dando um adendo a esse tema, hoje eu consigo ver nas idas às feiras, a palestras, o quanto de enfermeiras hoje atuantes na indústria, tá? Inclusive, eu quero deixar aqui um abraço à minha amiga Tânia Macedo, eu acredito que ela esteja aqui assistindo, é uma enfermeira, tá? Foi aluna da Débora e atua diretamente à indústria, então esse é um mercado também para nós profissionais de enfermagem, e quando a gente já entra com um conhecimento técnico-científico sobre a segurança do device, eu acho que o cenário muda, a qualidade muda, e é mais um viés para a enfermagem também poder atuar. Pode passar, Tiago, por favor. A rastreabilidade foi a aula
que a doutora Elizabeth acabou de nos dar, né, falando sobre a rastreabilidade, que é a identidade digital que salva vidas. Então, qual o papel da UDI hoje, né? A gente teve com a doutora Jaqueline Débora Verônica da Anvisa aqui em abril, né, o evento, e ela falou sobre a evolução das etiquetas de manual para a identificação UDI, foi o que a Elizabeth acabou de nos trazer. O Registro Nacional de Implantes também assim, padrão ouro para o monitoramento sistêmico pela Anvisa, a tecnovigilância. Camila, seu microfone está fechado, por favor. Vocês conseguiram me ouvir até que ponto? Até o papel, do papel ao DI, a gente conseguiu. Sim, a doutora da Anvisa, ela teve na palestra magna falando sobre a importância e a evolução que está tendo em relação às etiquetas, saindo do modo manual e indo para a identificação única. A RNI é o monitoramento sistêmico também pela Anvisa, muito importante para a gente poder ter esses dados fidedignos, a tecnovigilância ativa a capacidade de resposta imediata dos GCAUs e eventos adversos, que foi o que a Elizabeth acabou de trazer, né? O coração da revolução tecnológica é o assunto que será tratado neste palco virtual, que já está sendo desde o dia da abertura, né? A Elizabeth, ela trouxe com muita riqueza de detalhes em relação à rastreabilidade, então não vou me aprofundar enquanto isso. E hoje a gente vê muitas instituições adquirindo, né, na verdade, a prática ainda manual de colar as etiquetas no prontuário, e com a chegada da UDI, a gente vai ver isso de uma forma mais rica, sem perder dados, né? Em 2026, a segurança do paciente significa a capacidade de localizar o lote específico em segundos, garantindo uma resposta imediata a qualquer desvio de qualidade. Então, como Elizabeth já trouxe sobre a rastreabilidade, a gente não vai perder dados com o monitoramento digital ali em tempo real, a gente vai diminuir até mesmo o risco de evento adverso, quando a gente consegue ter dados completos, que isso de uma forma ou outra se perde um pouco na prática que a gente tem hoje, né? Tiago, pode avançar, por favor. Auditoria como ferramenta de segurança. Auditoria e a prevenção dos desfechos negativos. Checklist de segurança segura, validação técnica do uso do dispositivo, a prevenção de eventos adversos, antecipando riscos de quebra ou falhas, né? É uma conexão que ainda vai ter lá no módulo 4, que ainda vamos levantar ainda essa discussão. E a eficiência e segurança é um processo seguro que apresenta o melhor custo-benefício. Então, quando a gente fala da auditoria como uma ferramenta, também para complementar a fala da Elizabeth, eu gostaria de propor, nós auditores, né, e gestores, que a gente pudesse olhar a auditoria como uma salvaguarda, né? Não como retenção de custo, mas como salvaguarda, né? A auditoria, ela valida a checklist de segurança, ela evita, assim, evento adverso, que se dará detalhado na explanação da doutora Thaisa no próximo módulo. É humanamente, gente, doloroso e financeiramente insustentável um evento adverso, já ali, depois do ato cirúrgico concluído. É doloroso para o ponto final, que é o paciente, e financeiramente também doloroso para as fontes pagadoras, né, de ter que recomeçar um processo desde o começo e com outras coisas, com judicialização, com estresse. Então, a gente precisa olhar a auditoria como ferramenta de segurança. A gente tem que parar um pouco de olhar como retenção de custo. Eu costumo dizer muito que a gente precisa fazer uma auditoria de qualidade, deixar um pouco a auditoria tradicional de lado e fazer a auditoria de qualidade. Claro que a gente tem regras
possuímos aí a nossa agência reguladora, mas a gente precisa olhar a auditoria como uma auditoria de qualidade, de olho no desfecho clínico, né, que é o importante para a fonte pagadora, o importante para o paciente e o importante para nós. A gente precisa abrir um pouquinho a nossa mente, sair um pouco da casinha e olhar mais o processo com qualidade. Tá? Pode passar, Tiago, por favor. Então, a conclusão disso tudo é um futuro com uma visão integrada de pessoas, processos e inteligência, né? A segurança do paciente é uma responsabilidade compartilhada por toda a cadeia, desde a indústria até o órgão regulador. Então, essa responsabilidade, ela passa pela indústria, ela passa pelo hospital, ela passa pela fonte pagadora e o órgão fiscalizador. Então, eu acho que essa mensagem que eu queria trazer para vocês, na verdade, era um complemento de um pouco da explanação da Elizabeth sobre a segurança, instigar vocês e provocá-los a olhar a auditoria de uma outra forma, não de uma forma tradicional, mas de olho na qualidade, no desfecho, buscar sempre um entendimento, um embasamento científico e sempre levantar, de repente, uns porquês para a nossa gestão. Né? De repente, uma conversa, o porquê que a gente não pode, de repente, olhar esse case de uma forma diferente? Será que a gente, conseguindo auditar de uma forma, olhando a qualidade, a gente consegue diminuir tempo de internação, promover uma qualidade melhor para aquele paciente no pós-operatório? Então, assim, é olhar o processo por um todo, não só olhar o custo. Peço desculpa mais uma vez pelo começo. Eu acho que foi uma confusão entre a cadeira e o computador, não foi a pessoa que está sentada no meio delas. E agradeço muito a vocês. Muito obrigada mais uma vez, Débora, pela oportunidade. Camila, perfeita apresentação, que foi muito importante a sua fala. Essa fala do auditor sair da posição de validador e vir para a assistência de fato, de ser técnico, assistencial clínico, né, de suportar isso é essencial. E a gente tem um tempo curto, mas eu quero trazer umas perguntas. Me perdoa se eu não consegui ver todas no chat, mas são várias. Parabéns, que explanou muito, são várias, está aqui várias pessoas falando. Mas a Daniela Rodrigues, ela trouxe para a gente um pensamento que aí vocês se complementem na resposta, por gentileza. Ela traz assim: o hospital e a operadora sabem das etiquetas de rastreabilidade, mas o paciente nem sempre tem acesso, né? A não ser em casos específicos, ao implante marca-passo, à prótese mamária. Então, ela traz aqui qual que seria a estratégia que a gente adotaria, né? E aí a gente fala de prestador e operadora, para que todos os pacientes saíssem com a etiqueta no seu prontuário. Vocês já trouxeram aí, né, que existe a lei, mas operacionalizar isso no dia a dia, na visão de vocês. Então, Neide, assim, a gente sabe desse desafio, né? E por isso que é tão importante esse sistema que a Anvisa construiu e que ainda não é obrigatório, mas que vai ser obrigatório daqui a algum tempo. Mas é a organização mesmo, né? Hoje é obrigatório. A gente sabe que isso não acontece, mas é como eu disse, né? Vai ter que ter sistema padronizados, vai ter que ter treinamento de equipe, vai ter que ter a conversação entre os setores, porque hoje o paciente ele tem esse direito de ter essa etiqueta. É que ele não sabe, mas ele tem esse direito. E se ele solicitar essa etiqueta em algum momento, o hospital precisa fornecer a etiqueta. Então, como que ele vai fornecer a etiqueta se essa etiqueta sumiu, desapareceu, não tem controle nenhum? Então, isso é o controle do hospital, é a gestão que o hospital precisa fazer para poder, de fato, ter essa etiqueta, disponibilizando ali para o paciente naquele momento,
que ele implantou o material, ou posteriormente, se ele solicitar. Então, na Europa, a gente já tem, né, um cartãozinho do paciente, que é obrigatório, o paciente sair com o cartãozinho, e a gente espera que aqui no Brasil, futuramente, a gente tenha, né? Vamos lutar para isso, que é realmente o implante card, né? Que o paciente já sai ali com o cartãozinho ali, com todas as informações, mas também com o sistema da Anvisa, o paciente ele vai conseguir consultar isso também em tempo real agora, né? Então, com o QR Code, ele vai conseguir lá também ter as informações, pelo menos as informações do fabricante, não exatamente as informações ali específica da prótese que foi implantada, mas a informação geral, qualquer paciente, qualquer cidadão com o sistema da Anvisa vai conseguir ter direito a essas informações. Neide, Camila, eu posso pegar um pouquinho ainda pode. sobre o mesmo assunto, mas eu gostaria de saber de você, Camila, como uma auditora experiente, auditora externa da operadora que vai ao prestador. Como nós, pegando a mesma pergunta, podemos garantir que isso chegue até o paciente? Porque nós somos corresponsáveis com essa assistência. Pois é, e aí eu vou de um jeito bem carioquês, hein, gente? Falando agora aqui, Elizabeth. Eu acredito, de uma forma operacional, isso deveria começar em uma educação permanente ou continuada, desde lá da consulta pré-operatória com a equipe de cirurgia. Eu acho que o médico ele deveria lá no consultório, tá? O profissional, o cirurgião, informar o paciente, olha, no pós-cirúrgico, eles vão até o quarto do paciente, eu acho que todos aqui, se não todos, a maioria, já passou por uma cirurgia ou já acompanhou alguém, e a equipe ela vai ao quarto, não vai ao quarto no fim? Então, por que a equipe de cirurgia, no pré, sinalizar sobre a etiqueta e no pós fazer essa entrega na mão do paciente, né? Que eu acredito que esse paciente até pode estar sob efeito de anestesia, mas para o familiar. Olha só, essa aqui é uma etiqueta de identificação da órtese, da prótese, seja do que for que foi implantado dentro do paciente. Então, isso aqui eu preciso que vocês façam a guarda, porque tem informações valiosas. Então, Neide, respondendo aí um pouco da sua pergunta, isso deveria começar lá no consultório, lá na pré-consulta, tá? E terminar lá no quarto, no pós-operatório. A entrega deveria ser feita à mão, tá? E conversar sobre a importância. Não vou delongar, eu vim do evento da Beia do Rio e falando sobre material implantado, o motorista do Uber comentou sobre o material que ele tinha implantado. E aí eu perguntei a ele sobre a etiqueta e, de pasme, o que a gente conversou aqui agora. Ele não tem a etiqueta, não tem etiqueta de rastreabilidade. Aí eu questionei a ele. E aí, se acontece alguma coisa, como que você sabe o que está implantado? Eu falei para ele, você tem que pedir seu médico. Porque muitas das coisas a gente tira um pouco da responsabilidade de uma certa, de um certo profissional, de uma certa equipe, e acaba colocando, mas o trabalho ele tem que ser compartilhado. Desde a indústria até o órgão fiscalizador. Eu acho que está ótimo, mas eu ainda tenho uma pergunta. Débora, posso fazer mais uma pergunta, né? Vamos fazer menino escondido? Vou perguntar. Porque é uma coisa, tem a pergunta, me incomoda muito, e a gente tem a lei, que é novinha, que é a lei do paciente, que a gente já tinha uma portaria e não estava sendo cumprida, tem a lei 15.378, né, que foi publicada dia 7, uma lei de 6/4. Como que nós agora vamos comportar, trazendo porque a gente conversou, da entrega do prontuário a qualquer momento que o paciente solicitar. Então, isso é mais uma provocação, porque essa lei ainda vai ter várias discussões e desdobramentos, mas tinha uma pergunta, né, que é aqui, se o paciente solicitar uma cópia, como que ficaria essa questão de entrega? E eu estou agregando a lei, porque a lei agora cumpre-se, né? Gostaria de ouvir vocês também. Quer falar, Camila? Camila é expert, Pode gente. abrir os trabalhos, Elizabeth, pode falar.
Mas eu acho que é muito do que a gente trouxe aqui, do que a Camila trouxe, né? Acho que isso vai muito de uma educação continuada, porque apesar de ser uma lei, e isso a gente vê muito isso nessa questão da rastreabilidade, né? Existem algumas leis aí, né? Vocês viram naquela trajetória que eu trouxe, né? Um caminho que foi percorrido e até hoje ele ainda não é cumprido em muitas instituições. Ele de fato não tem as informações completas. Então, eu acho que essa, né, a lei aí do paciente, ele vem ajudar nessa questão aí. Eu acho que o médico tem que ficar mais ativo nesse processo, Sim. né? Ele tem que ser corresponsável ali também da qualidade que ele está entregando ali para o paciente, não só a qualidade técnica, né, mas também essa qualidade documental, para que ele tenha conhecimento de tudo aquilo que aconteceu com ele, não só do diagnóstico, mas também o desfecho final, né? E ter essa etiqueta para ele e ter esse prontuário no momento que ele precisar desse prontuário, ele ter ali em mãos. E hoje realmente a gente não tem. Então acho que isso vai ser meio que uma cultura, né? Vai ter que ser implantado isso para que realmente isso aconteça, mas eu acho que a gente ainda tem muitos desafios para que isso aconteça de fato como a lei determina. Pois é lei e tem que ser cumprida, né, meninas? Né, Agora é pessoal? lei, não é portaria É, mais, né, gente? Subiu um Mas vai, pouquinho o exatamente. nível. vai ter muita Subiu o multa nível. ainda, hein? Pois é, eu acho que precisa organizar de fato, eu acho que tudo é treinamento, é educação, né, educação permanente, de fato as pessoas precisam se responsabilizar pelos atos e se é lei tem que cumprir. Agora, como que as organizações irão fazer, se organizar para poder, entregar isso no ato, vai ser um caminho aí a percorrer, mas eu acho que no fim dá certo, né? No fim tudo dá Ah, certo, não vê a vai, Sempre, tudo dá certo. apresentação aqui no fim deu certo, tudo dá certo. É, sempre vai dar verdade, certo. verdade. Olha, então acho que é parabenizar vocês, é colocar, né, esses profissionais, vocês, profissionais que eu aprendi muito, Débora, todos os profissionais que estão, né, aqui conosco. Nós tivemos aí variações, mas agora a gente está com 724 profissionais. Então, assim, é um evento magnífico, mas eu acho que é sempre pensar, gente, a trilha da auditoria é uma trilha, não tem nenhuma etapa que é mais importante, né? Nós temos aí as pessoas que estão na pré-auditoria, vendo, né, se o material está indicado, se tem etiqueta, se está na Anvisa, discutindo ali. Nós temos o auditor concorrente, assistencial, que está ali no dia a dia. Nós temos esse acompanhamento em loco, então toda oportunidade que tiver, a gente está junto com o prestador. O auditor, por essência, ele é um educador, né? Então, assim, estar fazendo a educação continuada do prestador é um dever que a gente tem, e a Camila fala uma coisa que eu gosto demais, se a gente soubesse a força que a gente transformaria, só que nós somos tímidos, né, de falar, eu sei sobre isso, eu posso falar sobre isso, então eu acredito que vem a retrospectiva, que é aí, efetivar o pagamento super importante, é juntar, né? A gente realmente fazer essa trilha funcionar. Vocês falaram muito bem, é conversar, não só entre a auditoria, mas também com o prestador e, quando possível, com o paciente, até para orientar ele também dos direitos dele, para fortalecer. Se eu não posso orientar o paciente que está no leito, oriento os que são os nossos, né, que estão por aí, né, igual que vocês trouxeram, ou fazendo uma cirurgia, ou vão fazer. Então, eu acho que é essa a essência da enfermagem, gente, o cuidado onde ele deve estar, em que ponta que a gente está. Auditor, né, na minha visão, não perdeu a essência do cuidado, seja ele o farmacêutico, seja ele o médico, seja ele o auditor enfermeiro e tantos outros. Então, assim, é parabenizar a Débora por esse evento, é parabenizar vocês, dizer o tanto que eu fiquei feliz de ouvir sobre isso, né? Ouvir sobre essa questão desse compliance, dessa regulação realmente do que é o PME e DMI. Débora, Muito obrigada, Neide, pela moderação. Pilotou aqui esse módulo de forma incrível, tentou resumir
né, o nosso chat aqui, muitas colocações, até peço uma gentileza depois, tanto para a Camila quanto para a Betinha, para que vocês deem uma olhada com carinho, porque nós temos muitas contribuições, várias operadoras aqui, até tem uma. O Marcos aqui, ele pontuou que o relacionamento nem sempre é fácil, né? Entre as operadoras, as fontes pagadoras dos hospitais, e a função, o objetivo do MDS é essa integração. Vocês viram que não, o MDS não foi só para auditor. Embora a auditoria, como fonte pagadora, tenha uma relevância muito importante, assim como o prestador de serviço, quem distribui o implante, quem desenvolve tecnologias, quem faz, quem trabalha em pesquisa e desenvolvimento, porque nós estamos aqui agora e o mundo, os fabricantes estão desenvolvendo novas soluções terapêuticas, isso eu acho excelente. E a segurança do paciente, isso que a Camila trouxe, é imprescindível. Desde 2011, eu levanto a bandeira sobre o monitoramento do paciente com implante. Então, existe essa questão prévia da segurança, e existe essa questão pós, por isso que esse módulo foi rastreabilidade, regulação, o que nós temos de lei que nos ampara com isso. Então, assim, foi fantástico, meninas, espetacular. Muito obrigada mais uma vez. E a telinha do MDS ficou mais rica com a presença de vocês, tá bom? Valeu mesmo pelo apoio que vocês estão disponibilizando, a generosidade de vocês em disponibilizar tempo e conteúdo técnico do que vocês já viveram, tá bom, Neide? Sem Débora, palavras. posso falar uma palavrinha? Eu Claro, vi que tem muitos participantes de Minas Gerais e eu queria convidá-los para participar da ABEA, né? Nós claro. estamos promovendo aí o próximo evento em breve, então, para nos acompanhar e para se associar à ABEA, porque juntos a gente faz melhor, né? Nós temos 3 ABEAs representadas, a ABEA Minas Gerais, a Sim, ABEA Rio de Janeiro, através da presidente Camila, e a ABEA São Paulo aqui, que é a Betinha de São Paulo. A ABEA São Paulo também está em pleno funcionamento lá. A ABEA Brasil acabou, né? Ela é a precursora de tudo isso, está fazendo sim, 10 anos, 10 e, anos. e algumas ABEAs, né? Nós tivemos a Liene ontem, que já foi presidente da ABEA Rio Grande do Sul, a Magali foi presidente da ABEA Santa Catarina, teremos aqui a Alexandra, que já foi presidente da ABEA Amazonas, teremos a Thaís, a Kaline, que ainda é presidente né, que Piauí. ainda está em funcionamento a ABEA Piauí. Então, assim, nós estamos juntos. E não é porque a ABEA que não podemos ter associados da equipe multidisciplinar. Então, estão todos convidados, né? Obrigada Todos. pelo lembrete, Neide. Obrigada mesmo. Débora, fala do meu Obrigada. livro, Débora, por favor. Claro, vamos tirar um pouquinho daqui, ó. Tiago pode. Vamos passar a palavra ali para a Camila. Pode falar, Camila. Pessoal, eu estou lançando um livro onde fala de custo-efetividade medical device, com esse jeitinho delicado que vocês viram. Eu compartilho um pouco do meu pensamento em relação à auditoria, custo-efetividade. Eu trago isso, eu acho que a gente precisa olhar a auditoria de uma outra forma, uma auditoria de qualidade, de olho no desfecho clínico. Eu vou pedir à Débora para deixar o link no Já chat, está ali, e se já está vocês ali. tiverem curiosidade, oportunidade, vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Mas é bem isso. Quem quiser conversar, pode buscar lá o Instagram da BEA Rio de Janeiro, deixar lá mensagem, contato, que a gente está aí disponível para poder conversar, para poder se unir, porque juntos somos mais fortes. Tá bom? Com Obrigada, obrigada certeza. mais uma vez. Bem lembrado, Camila está aqui, o link, e que ela lançou agora, 2026, o livro da Camila. Então, parabéns por essa iniciativa. Ela trouxe ali informação riquíssima, informação técnica, informação estratégica, que abre muitos caminhos para nós aí nessa jornada. Eu gostaria de colocar um destaque aqui, ó. Cadê? Eu falei ali, vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que fazer essa paradinha aqui, ó.
Olha quem tá ali. Dá tchauzinho aí. Olha elas A dando gente vai risada estar mal. tchauzinho. Olha lá, olha que legal, gente. Elas pararam uma sala. Ó, abraço para vocês. Coloque quem tiver desse jeito, no próximo módulo, coloca ali, abre a câmera que a gente quer fazer uma menção especial para vocês. Gente, muito obrigada, hein? Parabéns. E foi muito legal vocês se juntarem. Por isso que o MDS é um pouquinho de tarde, um pouquinho de manhã, não atrapalha muito. É uma vezinha no ano. Ano que vem nós vamos fazer novamente o MDS online. Para 2028 a gente quer levar o MDS. Claro, vai continuar online, gratuito. A gente quer levar o MDS para fazer vocês pegarem o material na mão, entre outras novidades. Tá bom, gente? Muito Somos obrigada. candidatos, viu? Ah, levar para Minas Gerais, olha lá, em parceria com a BEA Brasil, em parceria com a BEA Rio, a BEA São Paulo, levar para lá para a BEA Piauí, com certeza. Muito obrigada. Bom, antes da gente declarar fechado o módulo 3, já tem mais alguns comunicados para fazer para vocês. O Tiago vai colocar na telinha aqui. Repetindo, para quem não estava no começo, falou assim: eu cheguei atrasado, então, repetindo, nós temos aí o DS Hub, com aulas ao vivo, vão começar, temos aqui as datas já, aulas ao vivo comigo, com todos essas caixinhas aí. Então, a ideia é empoderar vocês, instrumentalizar vocês com ferramentas para que vocês possam trabalhar de forma mais tranquila no dia a dia. Eu já falei com vários profissionais que falaram assim para mim: não, eu não vou para a PME, ali é um leão por dia. Não, são vários. Não, porque todo dia tem novidade. Não, vai ter. E esse que é o legal, a gente aprende todos os dias. Então, a ideia do DS Hub é essa, e nós, em paralelo a isso, teremos é, aulas para vocês. Vamos fatiar o corpo, como eu brinco, e nós vamos, né, aprender juntos o APME DMI da cabeça aos pés. Tá bom? Então, fica aí já para vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho como que vai ser a agenda, né? Agora o módulo 3 aconteceu agora de manhã. Obrigada de novo para as meninas. O módulo 4 vai ser hoje à tarde às 15 horas, já estão todos convidados, tá bom? E o link é diferente. Então, muitas pessoas, eu não consigo entrar. O link é por módulo, que daí a gente salva e publica lá no site para você, no site do MDS a aula gravada para vocês. Isso facilita para nós. Aí uma colega, uma amiga perguntou: Débora, eu não vi a segunda aula ainda. Aí eu gentilmente, assim, humildemente comentei: gente, quem colocou o MDS na telinha para vocês foi uma equipe de 5 pessoas muito esforçadas e muito comprometidas. Então, só peço um pouquinho de paciência, que às vezes não demora um pouquinho para a gente colocar lá. Mas ainda dentro do MDS, até sexta-feira, nós vamos colocar algumas. Mas fica aí, no máximo na próxima semana, o MDS vai estar inteirinho ali para vocês. Tá bom? Então, nós vamos passar agora. Eu vou passar agora para vocês a questão do sorteio. Nós temos agora, além do livro de OPME, o Tiago já colocou aqui o link. O mesmo link vai servir para sortear um livro que também foi publicado pela nossa moderadora, Neide Cavalcante, tá bom? Então, o mesmo link. Como é que funciona? Você se inscreve ali, o Tiago dá ali 15 minutos, corta o link. Ele sorteia e a gente publica nas redes, né, o print do sorteador eletrônico. E aí busca vocês podem nos avisar no direct, e a BEA Brasil vai mandar na casa de vocês o livro, e a Neide também já se comprometeu de mandar na casa do contemplado do livro Saúde com Propósito e Valor. Acho que é isso, né, Tiago? Os apoiadores, novamente, eu já li cada um no começo do módulo, mas o MDS, vocês viram que aqui nós temos as ABEAs, temos empresas, temos, assim, principalmente as empresas dos nossos palestrantes, dos nossos moderadores, que estão aqui de graça, nos apoiando e trazendo conhecimento para nós. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. DS Treinamentos, que promove esse evento,
e espero vocês às 15 horas no módulo 4. Um beijo para todos, até daqui a pouco. Bom almoço!